Hoje eu quero falar sobre os tipos de lentes para sistema Nikon, lente FX e lente DX. Então, para poder ilustrar isso, eu tenho que começar lá no passado para conseguir contextualizar essa informação que eu quero passar. Então, no início da fotografia, a gente tinha predominantemente as câmeras que usavam o filme 35mm, tá? Que são esses filmes que vêm nessas caixinhas assim, ó. Era muito comum nas lojas de fotografia. Então esse tipo de filme foi usado largamente no mundo inteiro. Então existiam câmeras para esse padrão de filme de maneira generalizada. Era o filme mais usado que existia. Existiam outros filmes maiores, inclusive, porém o popular era o filme 35mm. Então ele tem esse aspecto aqui, quando a gente tira aqui do rolinho. Então ele é assim, ó, essa película. Então, por exemplo, a gente pegava o rolo e colocava aqui atrás, abria aqui a câmera, esticava o rolo, colocava nas engrenagens e podia começar a bater foto, tá? Então, o tamanho do filme, o tipo do filme, o modelo do filme, a gente chamava de 35mm. Até a câmera aqui, essa Canon ML, veja aqui, ó, a F35, porque é o padrão de filme que ela usa, tá? 35mm. Isso foi mais ou menos evoluindo e foi inventado um novo padrão de foto lá nos anos 90, talvez até um pouco antes, que era o padrão de filme APS, que é esse aqui, ó. Vinha num rolinho mais moderno, ele já tinha contatos aqui óticos. Na verdade não são contatos eletrônicos, são contatos óticos, então a câmera identificava o número de pose, identificava o ISO. Então era um sistema bem mais inteligente do que esse aqui. Esse aqui era, digamos, muito mais antigo. E então teve essa inovação. Então filmes com, digamos, um material químico aqui, digamos, menor, mas com muita qualidade, tá? Eu diria até que pelas fotos que eu bati e pela revelação que eu conseguia no sistema APS, eu conseguia fotos bem melhores com as câmeras APS. Câmeras assim, ó, bem comunzinhas, tinham várias na época. Então com uma câmera bem básica a gente conseguia fotos com muita resolução. As máquinas de revelação eram mais modernas, então se conseguia muito boa qualidade de imagem. Isso aqui foi nos anos 90, isso aqui foi nos anos 40, 30, 40 em diante, até os anos 2000, se usou esse padrão de filme aqui, tá? Esse padrão aqui, o APS, foi passageiro, e logo vieram as câmeras digitais, tá? Então, mais ou menos em 1999, a Nikon conseguiu realizar uma grande câmera fotográfica, que era a Nikon D1, uma câmera digital, uma câmera flagship, ou seja, carro-chefe, uma câmera high-end. E naquele tempo, em 99, o que a tecnologia conseguia nos dar era um sensor que não era do tamanho do filme 35mm, era do tamanho do filme APS. Tá? Então a tecnologia permitia sensores desse tamanho no regime comercial, ou seja, um regime que dá para ser vendido para pessoas, para o usuário final. Certamente a indústria conseguiria fazer sensores maiores, mas seria para uso industrial ou uso militar. Tá? Então, uso para o usuário final foi o sensor com esse tamanho aqui, desse frame, sensor, tamanho APS. Então a Nikon D1 veio em 99, inspirado nessas câmeras aqui, câmeras APS. Então nasceu a câmera Nikon D1, baseada no sistema APS, no tamanho de filme APS. Então, o sensor digital lá veio com bem pouquinhos megapixels, se não me engano era 2,7 megapixels, alguma coisa bem básica, mas era uma câmera profissional, era o que tinha na época e os fotógrafos da época conseguiam fazer excelentes trabalhos com aquela câmera, mesmo ela tendo uma capacidade de ISO super baixa, porque naquele tempo os sensores eram CCD, então o sensor CCD do passado
era um sensor que tinha muito ruído. Ele tinha uma capacidade de ISO muito baixa, então a câmera, por exemplo, só chegava a 400 de ISO, coisa assim. Tá? Mas, se a cena tivesse iluminada e desse para bater com ISO 200, ISO 100, a foto saía muito boa. Bom, nesse tempo que a Nikon D1 foi feita, baseada num filme APS, só existiam lentes que eram feitas para esse padrão de filme aqui. Então as lentes, deixa eu trocar aqui as lentes de lado. Então as lentes que existiam naquele tempo eram lentes feitas para o sistema 35mm. O que é uma lente feita para o sistema 35mm? É uma lente que consegue colocar um círculo de imagem aqui em cima do filme maior do que o filme 35mm. Tá? Então, por que tem que ser maior? Porque se for do tamanho, vai acontecer vinheta nos cantos do filme. Então a lente tem que ter condições de pôr uma imagem muito maior que o filme. Então o filme sempre vai cropar a imagem. O filme ou o sensor da câmera digital, de qualquer marca, modelo ou idade, todas as câmeras cropam a imagem. Então a lente sempre vai ter uma imagem maior do que o sensor que vai capturar essa imagem, justamente para cair fora da zona que tem vinheta. Então o sensor ou o filme só usava uma região nobre da região da imagem aqui, que se formava atrás da lente, para registrar isso. Depois dessa região, a vinheta já se tornava muito pronunciada, então eles tinham que fazer a lente com um vidro suficiente para que cobrisse todo o sensor, todo o filme, e não provocasse vinheta pronunciada nos cantos. Tá? Então, quando a Nikon D1 nasceu, as lentes que tinham para ela eram as lentes feitas para o sistema 35mm, ela conseguia criar uma imagem muito maior do que o sensor da Nikon D1, que era um sensor APS, e a lente era uma lente feita para o sistema 35mm. Veja que essa lente aqui é uma lente de 35mm, a distância focal dela, e ela foi feita para o sistema 35mm. Então ela é capaz de cobrir uma película de 35mm com perfeição. Tá? Isso é o diferencial entre as lentes. Então a Nikon poderia ter tido a ideia de criar novas lentes para a Nikon D1, lentes menores, com outra engenharia, tá? Que pudessem ser com menos vidro, com mais curtas, porém ela preferiu usar todo o line-up de lentes que existia dos anos 50, dos anos 40 inclusive, eu acho, até os anos 90, todas as lentes dos anos 90 serviam na Nikon D1, então foi uma grande jogada manter o bocal da câmera APS-C, da câmera na Nikon D1, tá? Depois veio a D2, também era um sensor APS-C, veja que não existe sensor cropado, todos os sensores são inteiros, eles são inspirados em um tamanho de filme. Tá? Então a Nikon resolveu não mexer no bocal da câmera, deixou o bocal do mesmo tamanho, compatível com esse tipo de lente aqui, e se tinha toda a gama de lentes do passado que poderiam ser usadas na Nikon, tanto lentes com foco manual, que é o caso dessa aqui, essa aqui é uma lente dos anos 80, quanto lentes com foco motorizado, porque as câmeras analógicas daquele tempo, por exemplo, essa câmera aqui é uma câmera de lente fixa, mas ela tem autofoco, tá? Então ela tem um motor de foco dentro. Então a Nikon D1 veio que nem as analógicas da época, com motor de foco dentro. Então ela conseguia tocar o sistema de foco das lentes que existiam para as câmeras analógicas. Tá? Então, lá por 2003, mais ou menos, a Nikon resolveu começar a fazer lentes um pouco mais baratas, que são as lentes chamadas DX. Então ela criou lentes especiais, digamos, pensando na D1, na D2, que eram as câmeras mais tops que existiam naquele tempo, as câmeras que eram usadas pelo jornalismo, pelo esporte, por todas as pessoas que eram da área, usavam câmeras com sensor APS. Tá? O sensor APS é o sensor que iniciou a fotografia profissional no mundo. Tá? O sensor APS, que é chamado erradamente de cropado, ele é o pai da fotografia. Ele não é um subproduto do sensor full frame, como
grande parte das pessoas pensa. Tá? Então, o sensor APS foi o precursor da fotografia profissional no mundo. Então, a Nikon resolveu fazer lentes DX com um pouco menos de vidro, ou seja, lentes que não são pensadas no sistema 35mm. Então essa lente aqui DX, ela não consegue colocar um círculo de imagem tão grande para cobrir o sensor 35mm. Eu estou chamando o filme aqui de sensor, tá? Mas entendam que é o filme, porque naquele tempo não existia sensor chamado full frame. Todos os sensores eram tamanho APS. Tá? Não eram cropados, eram tamanho APS. Não existe sensor cropado e nem câmera cropada. Tá? Então ela criou lentes pensando no filme APS, que era o que existia de sensor na época. Não existia sensor maior do que esse aqui. Então ela criou a geração de lentes DX, lentes pensadas em cobrir somente o tamanho de um filme APS. Tá? Então essa lente aqui consegue colocar um círculo de imagem menor do que o círculo de imagem que essa aqui consegue. Se, por exemplo, eu colocar essas duas lentes aqui, para projetar a luz dessa lâmpada que está acima delas, vejam que a imagem lá embaixo da lâmpada, ela está do mesmo tamanho. Então, as lentes fazem a imagem do mesmo tamanho. Porém, a abrangência da lente FX, essa aqui consegue colocar um círculo de imagem maior, então ela tem um campo de visão maior do que essa aqui. Mas a imagem que as duas formam é exatamente do mesmo tamanho, porque são duas lentes 35mm, tá? Então a milimetragem da lente não muda para o sistema DX ou para o sistema FX. Tem a versão dessa aqui que é a versão FX, tá? A versão moderna com motor de foco interno aqui. Tá? Então a imagem que forma é sempre a mesma. Então duas lentes com a mesma milimetragem vão formar imagens sempre iguais, tá? Sempre do mesmo tamanho. O que muda é, por exemplo, aqui a lente dessa aqui, a FX, que está na minha mão esquerda, consegue pegar um campo de visão maior, porque ela tem, digamos, mais vidro, ela foi preparada para cobrir um sensor maior. Tá? Essa lente aqui. Essa aqui foi pensada somente no filme APS aqui. Ela não foi pensada no filme 35mm porque não existia um sensor 35mm e toda a fotografia estava migrando para o digital, ou seja, tudo era pensado no tamanho de sensor APS. Tanto a Canon quanto a Nikon iniciaram só com sensores APS, tá? Não eram sensores cropados. A gente tem que entender a história para não propagar as coisas erradas, tá? Para entender a conexão, o link dessas coisas. A gente podia usar, por exemplo, na Nikon D1 e D2, todas as lentes do passado, que já existiam, que estavam no mercado, lentes de câmeras analógicas, e podia começar a usar lentes modernas, que nem essa aqui, com motor de foco silencioso, com foco mais rápido, e lentes mais baratas, feitas para o sistema APS-C. Então, passou 2003, mais ou menos, passou a existir lentes, uma geração toda de lentes DX, tá? Lentes um pouco menores, um pouco mais curtas, mas que ainda tinham o mesmo bocal do sistema 35mm. Como essas lentes DX passaram a ter um pouquinho menos de vidro, elas passaram, algumas, tá? Não todas, algumas passaram a apresentar um pouquinho de vinheta, mesmo no filme APS, tá? Então eles fizeram, digamos, meio no limite, então algumas têm um pouquinho de vinheta também no filme menor, tá? Enquanto o tempo que era usada lentes para o sistema 35mm, o fantasma da vinheta foi excluído. Não existia vinheta quando se usava lentes sistema 35mm. Veja que eu estou falando de sistema 35mm, não estou falando lente 35mm, tá? Por acaso eu estou com uma lente do mesmo número do sistema. Então, quando eu usava uma lente do sistema 35mm, em cima de um filme, de um sensor APS, o fantasma da vinheta, que é aquele escurecimento que dá nos cantos da foto, deixou de existir. Então, por um bom tempo, a Nikon e a Canon não tinham câmeras ainda com sensor grande, com sensor tamanho 35mm. Então,
Lá em 2007, mais ou menos, a Nikon veio com a D3, que foi a primeira câmera com sensor tamanho 35mm, ou seja, o tamanho do filme 35mm. Então aí acabou generalizando o termo full frame, porque a Nikon D3, a lente era sistema 35mm e o sensor era sistema 35mm, então aproveitava todo o campo de visão da lente, enquanto a mesma lente num sistema APS não aproveitava todo o campo de visão e a foto saía cropada. Vejam que o sensor não é cropado, o que é cropada é a imagem que ele registra. Então a imagem do sensor APS é cropada com uma lente do sistema 35mm. Mas todas as fotos que qualquer sistema fotográfico registra é cropada, porque a lente sempre tem que ter condições de colocar um círculo de imagem maior do que o próprio sensor que vai registrar a imagem. Porém, o sistema APS continuou, então a Nikon continuou com as câmeras APS e continua até hoje, e provavelmente sempre vai continuar, porque as câmeras APS têm algumas vantagens. Uma das vantagens que eu cito no sistema APS, a câmera com sensor desse tamanho aqui, é que ele consegue mais profundidade de campo. Tá? Então a gente pode trabalhar com a lente mais aberta, que a gente não perde profundidade de campo, então a gente pode reverter essa abertura, porque vai entrar mais luz, e a gente pode reverter isso em baixar o ISO ou aumentar a velocidade. Então é bom para futebol, para esportes, é bom para foto noturna, a gente consegue fotografar em um sistema APS com a lente mais aberta do que em um sistema 35mm, que é um sistema chamado de full frame, que eu acho errado esse termo, é um sistema 35mm, na verdade, porque a lente foi feita para cobrir um filme 35mm e o sensor foi feito para ser igual a um filme 35mm. Então eu chamo de sistema 35mm. Quando a gente fala só full frame, é um termo vazio que não conecta a nada. A partir daí, teve esses dois sistemas coexistindo. Primeiro só existia o sistema APS, tá? no mundo digital, então, APS ou com lentes sistema 35mm ou com lentes DX. Depois veio o sistema FX, tá? E a gente passou a ter o sistema 35mm coexistindo até hoje com o sistema APS. Então, a diferença das lentes é só a cobertura. Então, a lente FX é feita para cobrir um sensor maior do que a lente DX. Então, a imagem é exatamente do mesmo tamanho, porém o círculo de cobertura é diferente. Então, essa lente DX cobre um círculo menor, ela foi pensada para um filme APS, enquanto o sistema de lentes FX foi projetada para cobrir um filme, um sensor 35mm. Tá? Então é a única diferença. A geometria das coisas que a gente fotografa é a mesma. Então a imagem do objeto que elas registram é exatamente igual, porém a abrangência é diferente. É essa a diferença dessas lentes. Tá? Os sistemas para qual elas foram projetadas e foram produzidas. Tá? Lente 35mm é sempre lente 35mm. Aqui, né, são duas, então as duas geram o mesmo tamanho de imagem do objeto. Porém, existem sensores maiores do que o sensor 35mm. Então, existem lentes mais abrangentes do que essas aqui. Tá? Então, essa lente aqui é mais abrangente do que essa, mas uma lente para um sistema médio formato e uma lente 35, por exemplo, para um sistema grande formato, é uma lente que vai ser mais larga, cada vez mais larga, porque ela tem que colocar o mesmo tamanho de objeto aqui com mais campo de visão. Tá? Então, uma lente 35mm em um sistema médio formato já é uma super grande angular, enquanto uma lente 35 para o sistema 35mm, para o sistema chamado de full frame, é uma grande angular. Tá? Então, uma lente 35 no grande formato é uma lente wide, tá? Uma lente que vai ter um campo de visão enorme.
Mas se a gente for fazer essa comparação que eu estou fazendo aqui e ver a imagem que se forma embaixo delas, todas vão ter o mesmo tamanho do sujeito. Tá? O sujeito vai estar do mesmo tamanho. Veja aqui, ó, as lâmpadas projetadas lá embaixo do mesmo tamanho. Tá? Só vai mudando o campo de visão que, conforme a lente for projetada por um sensor maior, ela vai pegando mais campo de visão. Então acho que era isso. Um abraço.